Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. Você que neste momento ouve a palavra do Senhor. Aqui nós estamos juntos para estarmos aprendendo da palavra de Deus, compartilhando a palavra do Senhor. Hoje é sábado, dia 24 de agosto de 2024. Estamos aqui através desse canal no YouTube para juntos estarmos aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Pois a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. Jesus em uma palavra ele disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em outra passagem Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você vê que quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós se libertamos. Nós somos libertos, pois nós passamos a conhecer Jesus Cristo. E hoje nós vamos estar falando aqui um pouco sobre libertação. Pois Jesus é aquele que liberta. Eu já quero citar aqui um texto que está em Tiago, para começarmos a meditação desta palavra. Tiago capítulo 2, no versículo 19. Se você tiver uma Bíblia aí, grife esses versículos que vai aparecer no rodapé do vídeo, para que você possa fazer uma boa meditação aí também, e entender a cada dia mais a palavra do Senhor. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Creis que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Aqui se faz uma pergunta: você crê que Deus é um só? Faz bem, pois até os demônios, eles creem que Deus existe. E eles estremecem ao ouvir a voz de Deus. Você sabe que Jesus, ele recebeu todo o poder nos céus, na terra e até embaixo da terra. E no nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Eu, às vezes, fico me perguntando, mesmo as pessoas sabendo de tudo isso, que o nosso Deus é tão poderoso, tão grandioso, o Criador de todas as coisas, e as pessoas ainda se apoiam em coisas insignificantes, coisas que não têm poder nenhum, pois quem tem todo o poder é Jesus Cristo. Então, se Jesus ele tem todo o poder nos céus e na terra e até embaixo da terra, para que eu vou me apoiar em coisas que não têm significância nenhuma? Se só Jesus Cristo, pois Ele é o único que pode te dar salvação, que pode me dar salvação. Pois Ele disse assim: eu sou a porta, e quem entrar por esta porta será salvo. Jesus é o único caminho que nos leva para o céu. Jesus ele é a ponte que liga o ser humano às coisas celestiais, que liga o ser humano a Deus. Aleluia. Eu quero também aqui ler um texto para a gente entrar profundo aqui, entender um pouco mais sobre libertação. E quem sabe você já ouviu ou já assistiu, essa passagem aqui em algum vídeo que fala da libertação de um homem que estava possesso de demônios. Essa passagem está em Marcos, no capítulo 5,
versículo 1 até o versículo 20. Louvado seja Deus. Vou fazer aqui um resumo aqui dessa passagem. Pois Jesus, depois de ter acalmado a tempestade, Jesus disse: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E os discípulos, eles disseram: mas quem é este que até o vento e o mar o obedecem? E depois que Jesus desce do barco junto com os seus discípulos, nessa passagem que está em Marcos capítulo 5, você tem uma Bíblia aí, procura aí direitinho e medita nesta passagem, que é muito poderosa. Como toda palavra em si é poderosa, mas quanto mais nós lemos, nós se apaixonamos cada vez mais pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, nessa passagem, Jesus ele desce do barco junto com os seus discípulos. E a Bíblia diz que ali, assim que Jesus desceu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo. Você vê que quando Jesus ele desce do barco com seus discípulos, ali havia um homem que vivia atormentado, que vivia pelos sepulcros, que gritava. Ele era trancado nas correntes, mas ele despedaçava as correntes. E ninguém podia ajudar esse homem. E esse homem gritava por causa dos demônios que haviam dentro dele. Como diz aqui, esse homem morava no sepulcro, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo. Porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes. Mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Ninguém podia fazer nada pela vida deste homem. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Aí a Bíblia diz que quando este homem que vivia desse jeito, ele viu Jesus. A Bíblia diz aqui, ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Para que você veja que no nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar. E toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você vê que este homem, possesso de demônios, quando viu Jesus, ele correu ao encontro de Jesus e se prostrou, como diz aqui a palavra do Senhor. E clamando em alta voz, ele disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai desse homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Você vê que este homem que estava possesso, havia uma legião de demônios. Havia muitos demônios sobre a vida deste homem que fazia ele viver daquele jeito, atormentado. Vivia ele gritando dia e noite, atormentado por esses demônios. Mas quando viu Jesus, como a gente lemos, que os demônios também creem que Deus existe, e eles se estremecem ao ouvir a voz de Deus. E você vê que quando ele viu Jesus, ele já disse: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios falaram isso. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que viesse para nos atormentar antes do tempo.
E eles rogaram, eles pediram a Jesus para que não enviasse para fora daquela região, né? Mas para que mandasse ele para uma manada de porcos que ali tinha. E Jesus ele diz, vão, ou seja, sai. E eles saíram e foram. E aquela manada de porcos que ali tinham se despenhou do despenhadeiro e caíram e se afundaram, se afogaram. E este homem que estava possesso, ele foi liberto. Você vê que ninguém podia fazer nada por ele. Mas quando Jesus chegou, aquele quem tudo pode, aquele que é luz, aquele que quando entra na vida do ser humano, tudo muda. E aqueles que estão em trevas, eles passam a ser iluminados. Você vê que ninguém podia fazer nada por este homem. Mas quando Jesus chegou, a vida deste homem foi transformada. Ele foi liberto. Aqueles demônios bateram tudo em retirada. E quem sabe você que ouve esta palavra agora, você se encontra numa situação que vive atormentado. Você olha para os lados e ninguém pode te ajudar. Só Jesus Cristo é que pode te ajudar. Só Jesus Cristo é que pode te salvar. E eu venho aqui trazer esta palavra. Eu venho aqui em nome do Senhor Jesus trazer esta palavra para o teu coração. Só Jesus Cristo, pois como ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento que este homem teve um encontro com Jesus, ele foi liberto. E quem sabe você é essa pessoa que já procurou de diversas maneiras. Você já procurou de diversos jeitos, do seu jeito você tentou fazer e ainda sente que a sua vida está amarrada. Sente que ninguém pode fazer nada por você. É porque você ainda não foi ao encontro de Jesus. Pois este homem, mesmo estando atormentado, mesmo estando possesso de demônios, mas quando ele viu Jesus de longe, ele correu ao encontro e ele se prostrou diante daquele quem tudo pode. E quando ele fez isso, este homem que vivia atormentado, ele foi liberto. Pois só Jesus é quem tem o poder de libertar. E ele nos deu esta autoridade para que ao nome de Jesus, pois ele disse, e os sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome vocês expulsarão os demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas. Foi o que Jesus disse. É por isso que, em nome de Jesus, todos os demônios, eles têm que bater em retirada. Então você que ouve esta palavra, o mesmo Jesus, que os discípulos se espantaram e disseram, mas quem é este, que até o vento e o mar o obedecem? O mesmo Jesus, a quem trouxe tranquilidade para a vida deste homem que vivia atormentado. É o mesmo Jesus agora, presente nos dias de hoje, pois ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus é o que tem o poder de trazer tranquilidade e paz para a tua vida. Basta você se render aos seus pés, pois quem sabe você já fez de diversas maneiras do seu jeito, mas no momento que você se render aos pés do Senhor,
a sua vida irá mudar. Então, dobra o seu joelho, vai ao encontro de Jesus e dobra o seu joelho. Fala com Ele, pois Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. E Jesus, Ele foi a este lugar por a vida deste homem. E as pessoas daquele lugar, deste lugar onde este homem estava possesso, não quiseram que Jesus ficasse ali. E mandaram Jesus ir embora. E Jesus, ele foi embora. Quando Jesus estava entrando no barco, a Bíblia diz, se você ler o capítulo 5, até o versículo 20, você vai ver isso aqui. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele homem que antes estava possesso, ele vai pedir para ir com Jesus. E Jesus não permite que ele vá. Jesus diz, volte para a sua família e conte as maravilhas que o Senhor fez, a misericórdia do Senhor pela tua vida. E aquele homem agora saiu dali e foi uma testemunha naquele lugar onde ele vivia atormentado. E as pessoas se maravilharam com o testemunho daquele homem. Você vê que mesmo Jesus sendo rejeitado naquele lugar, por causa da vida de um homem, Jesus foi até lá para libertar. E ele foi rejeitado naquele lugar, pois expulsaram ele de lá e ele foi embora. Mas lá ficou uma semente, aquela testemunha. Pois quando o Senhor ele nos liberta, nós recebemos uma vida nova. E agora passamos a ser uma testemunha, contando as maravilhas que o Senhor fez nas nossas vidas para outros. Pois assim como o Senhor fez na minha vida, na tua vida que hoje é liberta, Ele também fará na vida de outros que ainda vivem em trevas. Pois um dia eu andei em trevas, um dia eu andei cada dia de mal a pior, mas o Senhor me libertou e hoje estou aqui dando testemunho de que o Senhor tudo pode, e assim como o Senhor fez na minha vida, também fará na tua. Basta você crer, basta você se render a esse Deus tão poderoso. Para de se apoiar nas coisas insignificantes, pois só Jesus é quem tem todo o poder nos céus e na terra e até embaixo da terra. Somente Ele é quem pode fazer todas as coisas. Só Ele é quem pode te salvar. Todo mundo quer ir para os céus, mas ninguém quer obedecer. Para você ir para os céus, para você ir morar com Deus, você tem que obedecer. Você tem que se enquadrar dentro da palavra de Deus. Pois não é de qualquer jeito, é renúncia. Não é viver do jeito que bem entende. As pessoas acham que elas são livres fazendo o que bem entendem. Muito pelo contrário, elas são escravas dos seus vícios. São escravas dos jogos, são escravos da bebida, das drogas. Ela acha que são livres fazendo o que bem entendem, mas elas são escravas. E justamente Jesus veio para nos libertar. E Ele quer te libertar de tudo isso que você vive aprisionado. Basta você se render, assim como este homem, que já não aguentava mais, mesmo estando possesso de demônio. Mas quando ele viu Jesus, ele veio e correu ao encontro de Jesus e se prostrou. Você vê mesmo ele estando com vários demônios dentro dele, mas ele foi liberto. E quem sabe você que está ouvindo esteja distante aí dos caminhos do Senhor, esteja bem longe das coisas de Deus. Vá ao encontro de Jesus, pois escrito está na palavra do Senhor: buscar-me-eis e me achareis, quando
vocês buscarem de todo o vosso coração. Então aqui eu deixo esta palavra neste dia de hoje. Você que está distante, você que está afastado, você que está no mundo sombrio, venha para a luz, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele que crê em Jesus, este não será condenado. Mas aquele que não crê, este já está condenado. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas, pois sabe que tudo que fazem de errado é reprovado, e sabe que se vier para a luz deixará de fazer tudo aquilo que é errado. É por isso que muita gente não quer vir para a luz, querem continuar fazendo o que é errado. Este é o julgamento. Está escrito isso aí em João 3, versículo 16 e diante, você vai ver tudo isso aí. Mas foi para isso que o Filho do Homem se manifestou nesta terra, para desfazer todas as obras de Satanás. Então aqui eu deixo esta palavra. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.